Antigo Testamento, Oséias, capítulo 6. Oséias fica depois de Ezequiel, depois vem Daniel e vem Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Louvado e agradecido o nome do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com os irmãos. Uma terça-feira, culto de oração, gratidão a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Amém? Diz assim, ó. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Deus Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar. Muito obrigado por estarmos na tua presença. Graças a Ti por todas as coisas, por todos os tempos, porque o tempo te pertence, os dias, as horas. Nós confiamos no Deus que tudo pode, no Deus poderoso. Essa noite, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha nos guiar para os verdadeiros caminhos, em nome de Jesus. Não somente a mim que receba essa palavra, mas a Tua igreja aqui presente, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu li na versão NVI, nova versão internacional, que diz: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Na versão Almeida e Corrigida diz: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. O tema dessa mensagem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque há uma esperança. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que prosseguem em conhecer ao Senhor, há uma esperança. O profeta Oséias já tinha falado: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Nós que esperamos no Senhor, nós temos essa confiança. Sabemos que Deus vem abençoar a nossa vida em todos os tempos. Não somente nesse momento que estamos reunidos, mas nos dias, nos nossos afazeres, na nossa vida, no trabalho. Em todos os momentos nós confiamos que o Senhor tem cuidado da nossa vida. E o profeta, ele tinha essa certeza. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor traz cura, traz salvação, traz coisas boas para a nossa vida, traz direção, traz conforto. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que venhamos mais e mais estar envolvidos com Ele, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Mas, muitas das vezes, qual é o nosso conhecimento atual? Qual é o conhecimento do povo de Deus? O que o povo aí fora, o povo na igreja de Deus tem de conhecimento? Porque o homem Adão, lá no paraíso, Eva, Adão, foram tentados. E a serpente disse para eles: olha, ali tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer dela, mas se você comer dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. E eles fizeram, comeram, acharam que já se bastava. Agora eu sou Deus, agora eu não preciso de Deus. E a humanidade passou um bom tempo, e muitas das vezes nós vemos hoje as pessoas querendo se bastar, achando que já estão completos, achando que o seu conhecimento, talvez um conhecimento que eles têm em faculdade, talvez um conhecimento em status, uma posição em status, conhecimento, dinheiro, a vida que traz uma sabedoria aos olhos humanos, talvez para essa pessoa já basta. Não preciso de Deus, eu já tenho todo o conhecimento. E Jeremias, você não precisa de ir, mas Jeremias capítulo 17,
profeta Jeremias diz no versículo 5 e 6, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbustos do deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. E no versículo 13 também do Jeremias 17 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonaram sofrerão vergonha, aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que acham que a vida sem Deus basta, estão completos, buscam talvez o conforto, a alegria em algumas coisas, em outras coisas, mas tem uma hora que falta alguma coisa na vida dele, porque para os filhos de Deus, para o povo de Deus, há um espaço, esse espaço no nosso interior, reservado para o Espírito Santo de Deus, reservado para Deus em nossas vidas. E quando a pessoa não tem, quando a pessoa não busca, esse espaço está vazio, nada pode preenchê-lo, nada. Talvez por um momento ele sinta-se alegre, ele fique feliz, mas ora vai passar por dificuldade, vai ver a aflição de não ter Deus na sua vida, porque os filhos de Deus necessitam de Deus. Mas há uma esperança. Jeremias também no capítulo 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o povo de Deus que confia nesse Deus Todo-Poderoso. Como foi falado aqui nessa noite, não há impossíveis para o nosso Deus. Ele sabe a tua causa, Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe o que você tem passado. Ele é o nosso Deus. E diz, o profeta falando, ele fala assim: conheçamos ao Senhor. Conheçamos ao Senhor. O que essa palavra quer dizer? O que ele quer dizer? Será que ele quer dizer que você deve conhecer a Deus, talvez como você conheça o teu vizinho? Talvez como você conheça uma pessoa, um conhecido teu, o teu esposo, tua filha, ou teus filhos? Qual é o conhecimento que essa palavra está falando? Nós vemos na Bíblia, quando se expressa essa palavra, lá no comecinho em Gênesis, nós vemos essa palavra demasiadamente, falando que o marido, uma certa pessoa, conheceu a uma varoa. E quando diz conheceu, está falando de uma intimidade íntima. E quando o profeta está falando conheçamos ao Senhor, não é simplesmente olharmos Deus como se Ele estivesse distante, como se Ele não pudesse nem ouvir o que estamos clamando, como se a nossa dificuldade, o nosso problema fosse tão maior do que o nosso Deus. Conheçamos ao Senhor, conhecer de uma coisa de modo íntimo ao Senhor, conhecer em uma profundidade, conhecer como algo precioso, como algo que necessitamos na nossa vida a cada dia. Por isso que o livro de Provérbio no capítulo 2, versículos de 1 ao 5, acompanha comigo. Provérbios capítulo 2, do 1 até o 5. Ele diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Buscar como um tesouro escondido, buscar essa sabedoria de Deus, essa presença de Deus.
essa palavra de Deus em nossas vidas, buscar como algo precioso, ansiar ter Deus na nossa vida, ansiar ter o conhecimento de Deus, ansiar ter estar envolvidos com Deus. Assim falando, Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do 4 até o 16, você leia depois em casa, só vou ler apenas alguns versículos. Mas o apóstolo está falando sobre a sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, vou ler o 4, versículo 4 e 5, o 10 e o 12. Depois você lê do 4 até o 16. O que no contexto o apóstolo Paulo estava falando? Diz assim o 4 e o 5: minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele diz, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele falou, eu não estou aqui para trazer palavras persuasivas, não estou aqui para trazer sabedoria humana. Não é essa palavra que Deus quer colocar na nossa vida. Não é esses livros por aí, pessoas com livro de autoajuda, uma sabedoria humana, ou a psicologia que tem seu proveito, mas é uma sabedoria humana. Não é esse tipo de palavra que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que não é desse tipo de palavra, mas que a nossa fé venha se basear no poder de Deus. Poder esse que opera na minha vida e na tua vida poderosamente. A manifestação do poder de Deus na minha vida e na tua vida. No versículo 10, acompanha, ele diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Como que Deus nos dá esse conhecimento, essa sabedoria, esse poder dele? Através do Espírito Santo. Não é através de procurarmos livros de autoajuda, não é através de procurarmos Deus em outros lugares. Como diz o ditado aí, todos os caminhos levam a Deus. Coisa que não é verdade. Mas Deus revela através do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, dia por dia. Porque o Espírito Santo ele vai no mais profundo do interior do homem. Ele age no mais profundo do interior do homem. E somente está vindo de Deus o Espírito Santo que pode fazer na nossa vida, que pode transformar. Esse mesmo capítulo, versículo 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É de graça. Deus não te cobra nada por isso. Deus não te cobra nada para abençoar a tua vida. Deus não cobra nada para ser o teu Deus, para ser o teu abençoador. Você não precisa de ir Romanos 8, versículo 14 e 15. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Querido Paizinho, nosso Senhor, nosso Deus, quando estamos angustiados, aflitos, com problemas, dificuldades que temos que enfrentar dia por dia, nós clamamos a Deus e recebemos a resposta de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, como foi lido, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é abençoado de Deus. Aí ele diz, o profeta Oséias diz: conheçamos, mas também prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, esforcemos-nos por conhecê-lo. Na versão internacional, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Não é fácil. Quantas pessoas você conhece que ora estava no caminho de Deus, que ora conheceu o poder de Deus, foi chamado por Deus para estar perto de Deus, e hoje você vê essa pessoa distante de Deus, não prosseguiu, uma aflição,
as coisas do mundo, alguma coisa tirou ela da igreja, uma palavra, alguma coisa, mas não prosseguiram. A palavra diz: esforcemos-nos em conhecê-los, por conhecê-lo, esforcemos-nos por conhecê-lo. Deus nos deu a Ele a nos conhecer, Ele conheceu a nós. E nós temos que esforçar para conhecê-lo cada vez mais, para ter dele o melhor, porque Ele quer o melhor para a nossa vida. Você não precisa de ir, mas diz o seguinte: quem tentará, Romanos 8, no versículo 33 a 35, diz assim: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O apóstolo Paulo falando. Enfrentamos várias situações, você e eu enfrentamos várias situações, provações essas humanas, provação essa dificuldade em todos os momentos da nossa vida, provação que vem, mas quem nos separará do amor de Deus? Deus nos ama intensamente, profundamente, nada pode nos separar dele. Nós que nos afastamos dele, nós que deixamos as lutas nos vencer, a aflição, a angústia, e nos distanciamos dele, mas nada pode nos separar desse amor. Ele nos ama profundamente, ele quer nos ver cada vez mais envolvido com ele. Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo do 8 até o 13. O apóstolo Paulo fala assim: de todos os lados somos prisionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso farei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. A tribulação, a luta, a dificuldade, mas ele está afirmando que nós não vamos ser vencidos. E nós muitas das vezes vamos ser abatidos, ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, ficamos desanimados, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós sabemos que tem um Deus que olha pela nossa vida. Nós sabemos que tem um Deus que cuida da nossa vida. Ele sabe da tua situação, Ele sabe o que você tem passado, e Ele é contigo e sempre será contigo, porque você é filho dele. Jó passando por uma dificuldade muito grande. Quem conhece a história de Jó? Todas as pessoas conhecem, crente, não crente, evangélico, não, conhece a vida de Jó. Jó passou por grande tribulação, por grande dificuldade. Mas ele diz no versículo 42, 5 de Jó, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó prosseguiu em conhecer a Deus. Jó se esforçou em conhecer mais a Deus. E no finalzinho ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a respeito de ti. Jó tinha um conhecimento de Deus. Mas aquela situação, tudo que ele passou a trazer para ele algo mais profundo. Algo que era: agora os meus olhos te viram. Coisa profunda. É isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Não somente que você conheça a Deus, não que você prossiga em conhecer a Deus, mas que você venha se tornar o melhor para Ele. Que você venha ser a imagem, a semelhança de Jesus Cristo, que é o seu Filho. Colossenses, você não precisa de ir. 2, versículos de 1 a 3 diz assim, ó:
Paulo falando: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero que vocês tenham pleno conhecimento de Deus, porque nele, Deus, Jesus Cristo, o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da terra, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para finalizar, vamos ver primeira carta aos Coríntios 13, 12. Primeira carta aos Coríntios 13, 12. Diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esse tempo que nós estamos passando aqui, a nossa vida com Deus, o nosso conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus dia por dia, para que sejamos a imagem e a semelhança de Cristo. E o apóstolo Paulo vem falando que agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus conhece a mim e você como filho amado dele, como filho abençoado dele, que ele quer o melhor para a nossa vida. E quando passarmos por esse momento aqui na terra, de conhecer, de prosseguir em conhecer a Deus, nós veremos também a Deus face a face, assim como nós somos conhecidos dele. Chegaremos a vê-lo face a face, o melhor de Deus, porque nessa terra, enquanto passamos aqui por um momento, por tribulação, por dificuldade, que temos que enfrentar todas essas coisas, enfrentamos e confiamos no Senhor, enfrentamos com Deus nos ajudando a cada dia, nos fortalecendo para que a gente venha prosseguir e não desanimar na nossa caminhada, porque Deus, Ele se manifestou a nós tomamos conhecimento de Deus, e Ele quer que a gente venha prosseguir em conhecê-lo mais e mais. Que você não venha desistir na tua caminhada. Que você na tua caminhada, nas lutas que você tem que enfrentar dia após dia, que você não venha parar. Que a angústia, a tribulação, o problema, a dificuldade do dia a dia não venha parar você. Venha mais e mais prosseguir a conhecer o Senhor. Conhecer como aquele que busca um tesouro escondido, como uma joia preciosa. Jesus Cristo disse que o reino de Deus é tomado à força. É tomada força, que você venha ter essa força a cada dia, que Deus venha abençoar as nossas vidas a cada dia, para que possamos buscá-lo cada vez mais, que venhamos mais ter intimidade com Deus, conhecê-lo no profundo, não conhecer superficialmente, não conhecer como um Deus distante, um Deus que não está nos ouvindo, como um Deus que não pode nos curar, como não pode nos salvar, como um Deus que não pode tomar conhecimento do que estamos passando, mas que venhamos a confiar num Deus que hoje sabe da minha dificuldade, da tua dificuldade que temos que enfrentar e está para nos ajudar. Porque nada nos separará do amor de Deus. Nada te separará do amor de Deus. Prossiga nessa tua caminhada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ih, está cheiroso. Vai ver. Tudo? Tá gravando, seu burro. Glória a Deus. Amados, quero convidar você para sábado, tá?
ali na rua Adalberto Tanajura, 188, tá? A inauguração do ponto de oração, lugar de milagres. Às 7 horas, viu? É aqui na rua do campo, aqui, Adalberto Tanajura, 188, eu conto com você. Se você puder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos prosseguir, continuar prosseguindo em conhecer esse Deus. Tem pessoas que, como foi dito aqui, que já se acham autossuficientes. Mas eu preciso conhecer esse Deus todos os dias. Eu preciso dele todos os dias, todas as horas. E seria de mim, seria de você, sem esse Deus, teríamos perecido já. Amém? Levante sua mão para cá. Estou cansado, evangelista. Trabalhei hoje pra caramba. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa palavra, Senhor Deus. Porque, meu Pai, ela veio colocar em nossos corações, porque nós precisamos te conhecer cada dia mais, Senhor. Porque nós não conhecemos, meu Pai, o Senhor suficientemente. Senhor, nós ainda não sabemos, meu Pai, o que o Senhor pode fazer na nossa vida ainda, Senhor Deus. Sim, Deus. Porque o Senhor pode fazer, meu Pai, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. E eu te agradeço, meu Pai, por essas vidas que estão nesse caderno de oração, Senhor. Porque muitos aqui, meu Pai, pediram coisas poucas e o Senhor deu muito. E eu te agradeço, meu Pai, porque tinha pessoas aqui precisando de saúde, meu Pai. Tinha pessoas aqui, meu Pai amado, com o seu casamento, Senhor Deus, sendo quase falido, arruinado, Senhor. E o Senhor restaurou. Muito obrigado por isso, meu Pai. O Senhor restaurou saúde, Senhor. O Senhor deu vida, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, meu Pai. Muito obrigado por esse culto, meu Pai, pela administração do teu ungido, meu Pai. Muito obrigado por cada um, meu Pai, que se encontra nessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, Senhor Deus. E que o Senhor, meu Pai amado, nos direcione ali naquele ponto de oração, meu Pai amado. Aleluia. Para que juntos, meu Pai, possamos levar essa mensagem, Senhor Deus. Para que as pessoas possam, meu Pai, aprender de Ti, Senhor. Conhecer a Ti a cada dia mais, Senhor Deus. E saber, meu Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos, Senhor. Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essas vidas aqui nesse caderno de oração, Senhor. Pela vitória, Senhor. Pelo restabelecimento, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Jesus, obrigado, Senhor. Amém, igreja? As palmas ao nome de Jesus. Quero dizer para vocês que estão me vendo por esse vídeo, dizer, prossiga, continue conhecendo o Senhor. Ele vai fazer muito mais na sua vida. Você que mora em Anchieta, Ricardo, Olinda, Nilópolis, Cabral, Cabuís, irmão, venha, sábado, em nome de Jesus Cristo, Adalberto Tanajura, 188, ponto de oração, lugar de milagres, amém? Fique na paz de Jesus Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus.